O Eduardo Bolsonaro, esse cidadão que disse que para fechar o STF bastaria um soldado e um cabo. De repente, foi para os Estados Unidos, resolveu ficar lá, agora é um deputado federal licenciado. Esse homem corajoso disse que vai ficar nos Estados Unidos para lutar a favor da liberdade no Brasil. Tudo conversa fiada, é só encenação nesse teatro de que está sendo perseguido e tudo mais. E aí, ele, parecendo uma criancinha mimada que dá birra quando não consegue o que quer, resolveu atacar o deputado federal Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é do Republicanos. Por quê? Porque Hugo Mota não pautou a votação do projeto de lei de anistia aos crimes do 8 de janeiro. Aqui então vai dizer a matéria que o Eduardo disse o que então sobre Hugo Mota? Abre aspas. Ele, Hugo Mota, tem falado basicamente igual a um esquerdista do PSOL. Isso aqui, para a galera da direita, é um xingamento, digamos, né? Falando que é contra a anistia, democracia e aquelas coisas todas que estamos acostumados a ouvir da boca de Lula e de outros puxadinhos do PT. Essa fala dele foi numa entrevista para a rádio bolsonarista Auriverde Brasil. O deputado licenciado afirmou que Mota mudou drasticamente de opinião sobre a anistia por estar ameaçado por Moraes. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, atribuiu a suposta alteração de posicionamento a um jantar dado pelo ministro do STF em 18 de março, do qual o presidente da Câmara participou, junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Eduardo, é claro, não apresentou provas de que Moraes estaria ameaçando Hugo Mota ao não pautar a anistia, melhor dizendo. Em entrevista a uma rádio João Pessoa em fevereiro, o presidente da Câmara afirmou que o 8 de janeiro não foi golpe e criticou o que avaliou como exagero em punições. Ao jornal O Globo, Mota afirmou posteriormente, no entanto, que a postura de anistia era de difícil consenso e criaria tensão com o STF e o Executivo. Aí o Eduardo partiu para cima e disse: Hugo Mota, em bom português, está sendo ameaçado. Antes do jantar dele com Moraes, a opinião dele era bem clara a favor da anistia. E ele segue a linha do Arthur Lira, de jogar para o plenário os temas polêmicos e deixa o plenário decidir. O que Hugo Mota faria era simplesmente respeitar o compromisso que ele fez durante a campanha e respeitar a vontade popular através dos seus representantes eleitos. Só que, depois do jantar com Moraes, ele mudou drasticamente. Bom, o Eduardo tá aí, fora do país, se aproveitando para falar tudo o que quer, deputado agora licenciado, faz esses ataques e essas insinuações sem nenhuma prova, que agora sabe que mais do que nunca tá lá, ele não pode ser alcançado, né? Então vai fazer o quê? A justiça vai ter que ficar atenta a tudo isso que o Eduardo tem feito, e se algum dia a justiça punir, o Eduardo vai alegar perseguição. E esse é o modus operandi do bolsonarismo. Ataca as pessoas, ataca as instituições, as autoridades, mente, insinua. E quando a justiça lhes alcança, ou tenta lhes alcançar, aí eles alegam: estamos sendo perseguidos, a direita está sob perseguição, né, da justiça, e não sei mais o que. Tudo conversa fiada. Aqui não tem luta pela liberdade, é só pelo poder. Só pelo poder. E agora, lamento que o Brasil está cheio de problema. Não é que está agora. O Brasil está cheio de problema há muitos anos. E era necessário ter uma união do país em torno de pautas que interessam ao povo. A gente tá vendo aí o Trump com o tarifaço, aí a tarifa para o Brasil agora foi de 10%, aí vem bolsonarista encher o saco, aí foi graças à amizade do Eduardo Bolsonaro e do Jair com o Trump. Que conversa é essa? Já expliquei isso aqui no vídeo. A tarifa foi a mesma para a Argentina, aí é por causa da amizade do Milei com o Trump. Bom, aí se os Estados Unidos quisesse ajudar a Argentina com a tarifa menor por causa do Milei, o Brasil, quem é presidente é o Lula. Então a gente sabe que não teve aqui nada a ver com diplomacia brasileira e nem com amizade de Bolsonaro. Foi um cálculo dos Estados Unidos. E aí fez lá as devidas explicações, aí taxou mais alguns países, outros não. A Rússia, por exemplo, não tá, porque a Rússia sofreu sanções por causa da guerra. Então assim, a gente tá vendo aí o mundo em ebulição. E o país, mais do que em qualquer outro momento agora, tinha que estar discutindo coisas de interesse do povo. Aí fica, infelizmente, a oposição, que a oposição ela deveria cumprir no Brasil um papel importante. Mas não, fica agora só essa conversa de anistia.
como se nada mais no país interessasse. E a situação, o governo, né, tem lá os ministérios trabalhando, cada um fazendo ou tentando fazer a sua parte, mas a classe política ficou essa coisa agora, contra a anistia, diga não à anistia e o outro anistia já, e o país está aí, cheio de pepino para resolver e perdendo tempo com esse negócio de anistia ou não anistia. Então, francamente, é lamentável ver, enquanto isso, o juro disparando, está em 14,25, a tendência de passar para 15, aproximando do Copom, com o presidente colocado lá pelo Lula, que é outro Campos Neto 2.0, é um Campos Neto não bolsonarista. Os bancos lucrando mais do que nunca, o povo sofrendo, e agora aí, oposição anistia já, e o outro lado diga não à anistia, sem anistia. Então é lamentável, mas não surpreendente. Vendo a Câmara dos Deputados que temos lá e que muitos falam que vai piorar, olha, é realmente muito preocupante o futuro. Mas não vamos perder a esperança não, a gente tem o dever da esperança. A gente fica por aqui e quem puder, espalhe o vídeo, bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais aí, bom final de semana a todo mundo.